Opa! Sejam todos bem-vindos, meninos e meninas, a mais um canal, a mais uma videoaula para o nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal, como você já sabe, feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, curioso da matéria. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quase que diariamente conteúdos de humanas em sua base, né? Já que a minha formação é história, e também matemática básica. Pretendemos aumentar, né, a grade curricular do nosso canal, mas por enquanto estamos nisso. História, filosofia, sociologia, geografia e matemática básica. Hoje eu trago mais um assunto para o nosso módulo de história. Nós estamos no período moderno, né? Modernidade. Estamos tratando de período colonial aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre ainda essa produção, essa forma de se fazer a colônia produzir algum dinheiro para a metrópole, já que a colonização no Brasil ela começa por extração, a extração do pau-brasil, e depois, para se formalizar a posse das terras aqui por Portugal para evitar invasões e como já se havia perdido o monopólio do comércio com a Índia, então uma forma de se arrecadar algum dinheiro para a metrópole era fazendo com que a colônia ela produzisse. Então vai se iniciar a industrialização da produção de cana-de-açúcar em escala industrial para exportação. Mas nem só de açúcar vivia a colônia, que é o tema dessa aula. Havia outras produções, havia outros cultivos que funcionavam de forma paralela à produção açucareira. Assim como também a mão de obra escrava, ela foi um comércio bastante lucrativo para a colônia, tanto para a colônia quanto para a metrópole. Então, antes de começar a nossa aula de hoje, eu não posso esquecer de pedir o seu like, a contribuição do seu like. Não posso deixar de pedir que você se torne inscrito, caso você não seja, e que você compartilhe os conteúdos daqui do canal com os seus iguais, com seus amigos. Se de alguma forma esse canal tem te ajudado, com certeza vai ajudar outras pessoas também. E dessa forma você me ajuda a dinamizar o ensino público, que essa é a palavra-chave do nosso canal. Dinamizar o ensino público, torná-lo de fácil acesso e entendimento, já que meu papel aqui é de professor consultor, te ajudando com as suas dúvidas e com os conteúdos aqui, que é de fácil entendimento, de fácil pesquisa. Caso esteja muito acelerado, pausa, volta a aula, escreve, faz suas anotações, está tudo em slide aqui para você. E dúvidas deixa aí nos comentários, eu me proponho a te ajudar. Tá certo? Então vamos lá. A produção da cana-de-açúcar em grandes propriedades e destinadas à exportação foi a base da colonização portuguesa no Brasil nos séculos XVI e XVII. Tá? Só que isso não significa que outras atividades não tenham sido importantes, que não tenham tido importância. A produção de açúcar coexistiu com outras atividades, ou outras atividades funcionaram paralela à principal, que era o cultivo da cana, e algumas voltadas ao abastecimento dos moradores e outras destinadas também à exportação. Tá? Nas fazendas produtoras de açúcar, os animais eram utilizados de diversas maneiras, e principalmente como força motriz, que eram os animais de tração, empregados para puxar carros, transportar cargas, conduzir pessoas, acionar moendas, moinhos. E dos animais também se obtinha couro, carne, leite, produção de carne seca. Enfim, tanto servia para alimentação como para a força motriz e transporte. E com o passar do tempo, deixou de ser vantajoso destinar uma grande área para pasto, pois era mais lucrativo plantar cana. Além disso, havia o constante perigo
de os animais invadirem propriedades próximas e destruírem plantações. Porque você tem que ter em mente que, nesse período colonial, o Brasil não tinha a composição geográfica que ela tem hoje, que ele tem hoje. Era só o contingente, ele se locava no litoral, na faixa litorânea, certo? Então era todo mundo aglomerado ali, tanto para a produção de alimento, como a produção de cana e os animais. E também as próprias vilas, vilarejos, cidades. Então toda a vida urbana e a vida rural acontecia ali no litoral e próximo dele. Não tinha esse território central, o Planalto Central, ainda não, o Amazonas, ainda não havia nada disso. Existia, mas ainda não havia sido explorado. Então, por isso não era vantajoso destinar grandes áreas para o pasto, porque o que dava dinheiro de fato, que sustentava a mecânica colonial, era a produção de açúcar. E desse modo, ao longo do século XVII, a pecuária tornou-se uma atividade complementar, praticada em áreas mais afastadas do litoral. E ao avançar pelo interior, a pecuária contribuiu para expandir o território. Então, boa parte da expansão do território brasileiro foi graças à produção de animais, à produção de gado. E as terras que hoje pertencem ao estado do Piauí tornaram-se as mais importantes do Nordeste, que foram responsáveis pelo abastecimento dos principais centros urbanos do litoral nordestino, abastecimento de carne e de animais. Porque, para não prejudicar a produção açucareira, esse animal ele foi levado, esses pastos foram levados mais e mais para dentro da colônia. Planta nativa da América, no caso o fumo, só se tornou conhecido na Europa a partir do século XVI. A principal área produtora do fumo ficava na Bahia, próximo aos currais, onde a criação do gado gerava o esterco necessário para adubar as lavouras, e a produção de fumo destinava-se aos mercados europeus. O fumo também era usado na África como moeda de troca na aquisição de escravos. O algodão também é um produto nativo da América e já era utilizado pelos indígenas antes da chegada dos europeus. Até o século XVIII, o algodão era um produto de pouca importância para a economia colonial, usado principalmente para confeccionar redes, tecidos rústicos para o escravo, né? E a população mais pobre. Apenas por volta de 1760, o algodão passou a ser exportado para a Europa regularmente. E o principal centro produtor era a capitania do Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro. O plantio de gêneros alimentícios era feito por pequenos lavradores. A maior parte dos produtos de subsistência tinha origem na cultura indígena, como era o exemplo da mandioca e do milho, sendo a mandioca o principal alimento cultivado na colônia, mas produtos originários de outros continentes e trazidos para cá, como o arroz, a banana e a laranja, também eram muito consumidos pelos colonos. Os portugueses costumavam conceder aos escravos pequenos lotes de terra nas propriedades para o cultivo de alimentos. Alguns historiadores, como Ciro Flammarion Cardoso, viram nessa prática a maior flexibilidade da escravidão praticada na América Portuguesa ao possibilitar o acesso do negro à propriedade. Só que isso tem crítica, tá? Essa teoria ela é muito criticada, principalmente por Jacob Gorrender, que em sua visão, expressa na sua obra O Escravismo Colonial, afirma que a concessão de lotes para o cultivo do escravo foi comum nas plantações de algodão e de café, mas excepcionais nas propriedades de açúcar. E quando ocorria, o dia em que o escravo podia se dedicar ao próprio cultivo era o domingo. E segundo o calendário colonial, o domingo, ou o próprio calendário da Igreja Católica, o domingo era sagrado, sagrado para se ir à igreja. E então o escravo tinha que sacrificar o seu descanso semanal para cultivar o seu lote de terra. Observe que tem toda uma estratégia aí, não é que se deu um lote para que o escravo cultivasse. Isso aí
o ato do próprio escravo cultivar o alimento dele, isso poderia facilitar a alimentação do próprio escravo, porque ele não tinha que recorrer ao senhor pedindo ajuda na alimentação, porque ele teria a possibilidade de plantar o seu próprio alimento. Então isso aí é um custo-benefício para a colônia, para o senhor. E como em geral os escravos só cuidavam do seu cultivo aos domingos, a produção açucareira ela não era prejudicada. Então observe que tem todo o interesse, tem toda uma lógica, tem toda uma logística. Dá-se um pedaço de terra para que o escravo cultive, só que ele não vai cultivar no momento que ele precisa produzir para a colônia. Então ele tem que sacrificar o dia de folga dele para poder cultivar o seu próprio alimento, né? Então ele perdia o seu dia de descanso e não prejudicava a plantação de açúcar. Então nada de pensar que o colono ele estava sendo bonzinho. Ele estava facilitando o lado dele. E o escravo que se vire. O extenso litoral da América Portuguesa permitiu que franceses, ingleses, holandeses, né, instalassem suas feitorias e fortificações na região, sobretudo na ilha de Marajó e no que hoje é o Amapá. Lá, os invasores conseguiam mobilizar a mão de obra indígena por meio de escambo, e para combater as invasões, os portugueses destruíram as instalações estrangeiras, erguendo fortificações e fundaram vilas. Olha aí já a expansão colonial chegando no Amazonas. E a ocupação do território foi facilitada pela ação da Igreja Católica, que organizou diversos aldeamentos, e pela exploração das drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão? Eram especiarias da região amazônica, especiarias que só havia lá, que depois foram trazidas para o litoral. Como, por exemplo, cacau, urucum, anil, baunilha, pimenta, castanha, cravo. E esses produtos destinados à alimentação e à produção de remédios, que era muito valorizada na Europa Ocidental do século 17 e 18. A força de trabalho indígena foi utilizada tanto na coleta dessas drogas do sertão, quanto na construção das fortalezas, das vilas e cidades da região amazônica. O profundo conhecimento do indígena, da floresta, dos seus recursos e dos caminhos foi um fator importante para a escolha do nativo como mão de obra por parte dos colonizadores. E a captura e a escravização do indígena no norte da América portuguesa foi uma prática comum até o século XVIII, porque como a exploração das drogas do sertão não garantiu o mesmo lucro que a agroindústria exportadora do açúcar, né, os colonos do norte optaram pela escravidão do indígena, que era mais barata do que a africana. Outro fator que encareceu o escravo africano foi a conquista holandesa de possessão portuguesa na África, que fornecia escravos durante a União Ibérica. E dessa maneira, a exploração da mão de obra indígena foi fundamental para a exploração portuguesa na Amazônia. Porque observe que tem um interesse de logística. O escravo ele era mão de obra muito cara. Então concentra-se ele na produção de açúcar, que é o que dá dinheiro para a colônia. Então, essa cultura paralela que se originou do que ela era presente no Amazonas, ela não justificava a aquisição de um escravo para essa área, porque lá tinha um indígena que ele poderia ser aproveitado. E o custo seria reduzido, quase que pela metade, né? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e produtiva para todos vocês. Não se esqueça de compartilhar os conteúdos do canal. Vamos fortalecer, né, o sistema de ensino Monte Carlo, mostrar a relevância dele para a plataforma do YouTube. Suas dúvidas você pode deixar nos comentários, como eu já disse. E vejo vocês numa próxima oportunidade. Nunca se esqueçam, jamais se esqueçam de que conhecimento é poder. E conhecimento adquirido ele precisa ser aplicado.